todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento, de Números, capítulo 17, versículos 1 até o 12. E destacamos o versículo 5, que diz assim: Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. O tema de hoje é: vamos falar bem de Deus. Como pode alguém exigir que uma pessoa que foi falado mal dela, e foi falado muito, abundantemente mal dessa pessoa, como pode-se exigir que aquela pessoa goste de todos os outros, aqueles que falaram mal deles? Não tem como. Exigir que uma pessoa que foi prejudicada, especialmente com mentiras e fofocas, exigir que essa pessoa tenha um convívio normal, tranquilo na sociedade e olhar de igual para igual, é uma coisa muito difícil. É claro que nós cristãos, nós sabemos perdoar. Deus nos deu essa capacidade de perdoar. E uma vez que as pessoas falaram mal da gente e depois pediram o perdão, nós podemos ter um convívio, sim. Claro que podemos nos esforçar. Eu sei que isso é difícil por causa do lado humano, mas existe o lado divino que os cristãos precisam olhar. Os cristãos também têm uma mente de Deus, um pensamento de Deus em si. Porque a partir do momento que nós recebemos a fé, nós também recebemos uma mente, um pensamento, o Espírito de Deus em nós. Então, se nós vamos olhar do lado humano, nós não vamos conviver nunca mais com quem falou mal da gente. Mas se nós olhamos pelo lado divino, sim, aí nós podemos conviver. Só que uns vão conviver de uma forma e outros de outra forma. Não podemos aqui exigir muita coisa de pessoas que foram prejudicadas por causa do falatório de algumas pessoas. No nosso texto, é bem isso que está acontecendo. Os israelitas estavam falando muito mal de Moisés e de Arão. Só que aí não era mais só isso. Eles falavam mal de Deus. Em outras palavras, faziam fofoca contra Deus. Tudo que eles queriam e Deus não dava para eles, eles falavam mal de Arão, de Moisés e de Deus. Deus ficou muito revoltado com isso, mas ainda deu uma chance. E a chance é que aparece aqui no texto. Cada tribo, existiam 12 tribos do povo de Israel, e cada tribo, o seu chefe, a pessoa mais idosa, quem sabe, que veio depois na descendência de Jacó e assim por diante, aquela pessoa que representava a tribo tinha um bastão, uma vara de madeira, e era para trazer lá para Moisés, e Moisés tinha que escrever o nome da tribo. Para Arão, a tribo de Levi, e ele escreveu Arão. Então colocou na frente da Arca da Aliança, e o outro dia foi recolher. Todos os 11 chefes de tribos que tinham seu bastão lá, eles estavam normais. E aí Moisés apresentou diante do povo, cada um pegou seu bastão, e o de Arão, esse floresceu, quer dizer, brotou, floresceu e deu frutas ainda. Tudo naquela noite, um milagre de Deus. E aí ainda Deus fez o seguinte, pediu para Moisés e falou: traga esse bastão de Arão que brotou, floresceu e deu frutos lá para ficar na Arca da Aliança. E isso serviria de sinal para que o povo parasse de fazer fofoca contra Moisés, Arão e especialmente contra Deus. O povo começou a lamentar quando ouviu isso e começou a chorar.
e achava que Deus iria os matar. Mas Deus sempre deu uma chance a mais para o povo. E isso é o que nós também podemos fazer. Alguém falou mal contra a gente, prejudicou extremamente. O que nós vamos fazer? Nos vingar? Não, deixa Deus se vingar. Vamos entregar isso nas mãos de Deus e falar para Deus: a vingança pertence a ti. E nós pedimos que isso seja algo que Deus faça, mas conforme o seu querer. E quanto a nós, vamos despertar dentro de nós e pedir que Deus nos ajude para isso, não o lado humano, não o lado racional e pecador, mas o lado divino, aquilo que Deus deu ao nosso coração, a sua própria presença, e que os nossos pensamentos sejam aqueles pensamentos de Deus, as nossas atitudes sejam as atitudes de Deus. Assim como fez Moisés. Moisés, ele poderia se vingar do povo, mas ele entregou tudo nas mãos de Deus e Deus resolveu a questão. Então nós podemos, mesmo sendo mal falados em algum lugar, ter uma convivência até pacífica diante daqueles que não nos pediram o perdão. Não vamos nos vingar e vamos entregar nas mãos de Deus. E aqueles que nos pedem o perdão, podemos ter uma consideração até maior, mas nunca partir para a vingança. A vingança pertence ao Senhor. Quanto a nós, vamos perdoar. E é isso que nós sempre temos feito. Perdoar, perdoar, perdoar. Mesmo aqueles que nunca pediram o perdão. E nem vão pedir o perdão. Porque o coração é muito duro. Vamos perdoar. Vamos viver em paz com Deus e tentar viver em paz com as pessoas, mesmo diante dos fofoqueiros. Deus sabe o que faz e nós vamos falar bem de Deus. Se tem coisas que nós gostaríamos que fosse diferente, vamos falar bem do Senhor e não ficar falando mal de Deus, dos que ocupam a função de sacerdócio diante do Senhor, diante da congregação, ou dos congregados, ou quem não tem igreja e pelo menos tem a fé, não falar mal de pessoas que representam Deus aqui na terra. Procurar sempre entregar tudo nas mãos de Deus e pedir que Deus ajude e procurar falar bem de Deus às outras pessoas. Essa é a nossa missão. Assim como Cristo foi mal falado e ele amou as pessoas dando a sua vida para a salvação. Em Cristo nós temos a salvação e não a vingança. Deus nos ama e Ele quer nos dar sempre o perdão, uma nova chance para viver em paz com Ele e com os nossos irmãos. Deus abençoe a você, como também eu peço a bênção sobre mim, para nós agirmos desta forma. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a falarmos bem do Senhor. Se nós dependermos de nós mesmos, vamos falar mal do Senhor e mal também de outras pessoas. Mas dê-nos o teu Espírito, a tua mente. Então nós podemos falar bem do Senhor e bem das pessoas que também nem merecem ser falado de bem, mas podemos também falar e podemos perdoar como o Senhor nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém.